Olá, esse é um trabalho feito para a disciplina Projeto Integrador 1 pelo IFRJ. O nome é Processo de Produção de Cloreto de Sódio na Reação de Clorato e Peróxido de Hidrogênio. O cloreto de sódio ele é um químico usado para gerar o dióxido de cloro, né? E muitas vezes eles ficam associados pelo fato do dióxido de cloro ser um intermediário da reação que produz o cloreto de sódio. E atualmente o dióxido de cloro ele é obtido pela reação parcial do clorato de sódio, peróxido de hidrogênio e ácido sulfúrico. Depois ele passa por uma outra reação com hidróxido de sódio e peróxido de hidrogênio para formar, enfim, o cloreto de sódio. O objetivo desse projeto é mostrar como os produtos gerados dos reagentes iniciais citados anteriormente, eles são reciclados para entrar novamente no reator e com o objetivo de reduzir custos e proteger o meio ambiente de prejuízos que esses efluentes poderiam causar à natureza. Mesmo com a reciclagem desses efluentes, né, o produto gerado, né, o final, o cloreto de sódio, ele tem alta pureza e é um agente desinfetante de alta confiabilidade, sendo usado em vários processos industriais. Bom, falando das características do produto, ele é um sólido branco, ele é aplicado em diversas indústrias, como a de alimentos, tratamento de água, na indústria do têxtil, de couro, enfim, várias indústrias. Para transportar, ele é indicado que haja na carga e na descarga que se situe ali em áreas de livre circulação, ventilada e com iluminação apropriada. Os riscos que ele pode causar, né, ele pode afetar drasticamente as vias aquáticas, então deve-se manter longe ele dos mananciais e redes de esgoto. Para exposição humana, né, é recomendado usar proteção, caso haja ingestão ou inalação, contato do produto com a pele ou os olhos, há recomendações para isso. E o produto geralmente ele é estável, mas reage violentamente com alguns ácidos, algumas substâncias inflamáveis, cianetos, compostos de amônio, etc. É recomendado estocar o produto em tanques, contêineres ou bombonas de polietileno. Esses recipientes eles devem estar bem lacrados e devem acontecer em locais frios, secos e bem ventilados e afastados de materiais incompatíveis. Para o manuseio, deve-se utilizar a proteção nas mãos, nos olhos, a proteção respiratória, na pele e em todo o corpo. A demanda por um desinfetante e agente branqueador foi que impulsionou o crescimento do mercado do cloreto de sódio no mundo. A previsão do mercado global do cloreto foi avaliada em 236,4 milhões em 2020 e deve atingir 376,6 milhões até 2030, crescendo a uma taxa de 4,8% de 2021 a 2030. Aí estão aí alguns principais players no mercado, entre eles a BioE, que é a brasileira. Foi a partir de 2019 que a primeira fábrica de cloreto de sódio foi inaugurada no Brasil, né, pelo Grupo Sabará, e a unidade de negócio é a BioE, que é responsável pela produção desse produto. Em 2019, 3% do faturamento de toda a empresa foi 7,6 milhões, onde a responsável foi a BioE, que produz o cloreto. Já em 2020, foi 9% do faturamento da empresa foi a responsável BAE, que produz o cloreto, que isso corresponde a 24,7 milhões. As matérias-primas do processo são o clorato de sódio, peróxido de hidrogênio, o ácido sulfúrico na primeira etapa, o hidróxido de sódio na segunda, a água também como solvente e produto intermediário, o dióxido de cloro, que é o produto intermediário, e o sulfato de sódio também, que é um intermediário. É iniciado o processo com a captação de água da rede pública e de poço artesiano. A água da rede pública ela precisa passar por deonização e a do poço artesiano por desinfecção e deonização. Então essa água ela fará depois a solubilização dos reagentes em seus respectivos tanques para que atinja a concentração adequada para a ocorrência da primeira reação. A primeira reação ocorre com a entrada dos reagentes pelo topo do reator em concentrações
e variação de temperatura específica. O licor gerado possui outras substâncias indesejadas. Para que não ocorra a formação de cristais no fundo do reator e haja a formação do dióxido de cloro, há um intervalo de tempo de 20 a 60 minutos, mudança de temperatura para a redução das concentrações. Nessas condições, a concentração de sulfato no licor é alta. Essa é a condição limite de formação de cristais na solução, mas de grande formação de gás de dióxido de cloro com alta eficiência maior que 96% saindo pelo topo. Em seguida, a parte líquida que está prestes a se cristalizar vai para o tanque de cristalização e sofre uma variação brusca de temperatura, ali entre menos 5 a 10 graus Celsius, o que gera cristais em baixa temperatura, e esses se depositam ao fundo do cone de deposição por decantação. Depois é acionada a bomba helicoidal e através do sistema de sucção é feita a filtração dos cristais sulfato filtrado, separando do ácido sulfúrico fraco. O licor sobrenadante do tanque de cristalização ele é resfriado através de um trocador de calor que fica acima da área onde ocorre a cristalização. Ele funciona por um princípio de termosifão que resfria todo o ambiente. Esse licor resultante é levado por gravidade a um sistema de bombeamento constituído pelo vaso de estoque de solução cristalizada e separada, e a bomba de solução cristalizada envia para o equipamento stripper o licor, onde se extrai o excesso de fases, o qual é eliminado pela saída. Nessas condições se obtém um licor com baixa concentração de gases de dióxido, baixa concentração de clorato residual, e ele está cristalizado e livre de cristais. Esse licor está em condição de ser misturado ao ácido sulfúrico a 98%. Com isso, é possível reutilizar esse licor tratado novamente no reator, substituindo os reagentes iniciais citados anteriormente, reduzindo o custo da obtenção desses insumos e a redução de descarte de efluentes nocivos ao meio ambiente. Tratando dos equipamentos, eu vou falar primeiramente do reator. Nele existem alguns dispositivos que fazem o controle da temperatura e do nível do líquido e o tempo de exposição dos reagentes com licor ácido também. Esse é um equipamento que tem várias aplicações em vários setores da indústria e a função dele é regular o fluxo de fluidos para se obter uma consistência homogênea no final do processo. E isso facilita a junção dos reagentes. Já o tanque de cristalização, ele é um método, a cristalização é um método antigo e no caso desse processo deverá ser escolhido um equipamento que funcione por resfriamento e de forma contínua. Após um período de tempo, o licor mãe ele é drenado e os cristais são removidos por questão de decantação. Isso é porque a solubilidade do licor reduz com a alteração da temperatura dentro do tanque. Bem, na torre de arraste ou equipamento stripper, o efluente contaminado ele entra pelo topo da coluna e o ar injetado pela parte de baixo com um soprador em contracorrente que purifica os gases dissolvidos. A eficiência dessa remoção depende tanto da temperatura como da vazão de ar e da velocidade. Já na torre de absorção, o gás ele é bombeado para a parte inferior da torre e com as impurezas nela contidas começa a flutuar para o topo. Quando se move para o topo, o líquido começa a espirrar na torre. As gotículas podem capturar as impurezas do gás e transportá-las para o fundo da torre de coleta. Bom, o cone de deposição basicamente ele faz a separação entre a parte líquida do licor, e a parte sólida ela sedimenta e se deposita na parte inferior do equipamento. Já o trocador de calor, ele basicamente ele é um dispositivo termodinâmico que tem a função de realizar a troca de calor dos fluidos que se encontram em temperaturas diferentes. Os filtros deionizadores são os únicos existentes no mercado que são capazes de retirar os metais pesados, sais, bactérias, vírus, fungos e outros contaminantes de água.
ele tem uma membrana que é dotada com microporos, né, que permitem somente a passagem das moléculas de água. Já os filtros biológicos, eles desenvolvem ali micro-organismos que são especializados em retirar da água as substâncias sólidas dissolvidas, gases e degradam também compostos químicos e orgânicos ali presentes na água. Então, basicamente, essa é a função desses filtros.